Estamos voltando para o nosso segundo bloco com o nosso convidado de hoje, apóstolo Ricardo Wagner, que está nos contando a respeito de sua trajetória. Apóstolo, tu estava nos contando a respeito, então, dessa literatura que tu encontrou, que falava a respeito de como que se pôde construir um conceito a partir da experiência de vários empresários. Isso. Vários homens bem-sucedidos, não necessariamente empresários, mas foram homens no seu tempo bem-sucedidos. E Tom Peters foi praticamente o primeiro que escreveu sobre isso. O título em inglês desse livro é fantástico. O título do livro é In Search of Excellence, ou seja, traduzindo em português, Em Busca da Excelência. Infelizmente, a tradução do título desse livro em português foi terrível, foi de muito mau gosto. Foi a tradução, botaram o título no Brasil como Vencendo a Crise. Uhum. Ou seja, um título que era Em Busca da Excelência para Vencendo a Crise. Eu, pessoalmente, acho que diminuiu a venda do livro por causa disso. E certamente, provavelmente, deveria ter uma intenção. Sim, né, era mudar. Na época que estavam passando pela crise dos anos 80 no Brasil, que diz que é a década perdida. Então, quando foi lançado esse livro no Brasil, botaram esse título. Mas o livro foi a primeira pessoa, Tom Peters, que tentou começar a compilar os conceitos. Depois, Liana, surgiu um livro, um estudo muito tremendo, que foi feito na Universidade de Stanford. E esse livro é fantástico. No Brasil já tem mais de 50 edições. O nome do livro é Feitas para Durar. Esse livro fala das empresas que foram top no seu segmento por mais de 50 anos. Ou seja, imagina uma empresa top no mundo por mais de 50 anos. E eles compararam, fizeram um estudo profundo de toda a história da empresa, não com as empresas que estão lá embaixo, mas com as empresas número 2. Sim. Ou seja, e número 2 nunca chegaram a ser número 1. Sim. O que eles queriam entender? Dizer assim, por que as empresas, organizações top, por muito tempo, o que elas têm diferente dessa número 2 que nunca conseguiu chegar lá? Sim. Dentro desse conceito, a gente pode ver a Coca-Cola e a Pepsi? São exemplos? A Coca e a Pepsi, elas disputam em locais, em territórios um pouco diferentes. Por exemplo, no Brasil, a gente vê que a Coca-Cola tem um pouco mais de força. Nos Estados Unidos, já a gente vê a Pepsi tendo um destaque maior que a Coca, né, nos Estados Unidos. Então, ela não dá para dizer que uma é maior que a outra. Está vendo no Brasil, sim, mas não a nível mundial. Sim. E o que nós estamos falando é de empresas como Johnson & Johnson, empresas como esse tipo de empresa assim, que no mundo inteiro são empresas top, né? E eles estudaram, foi feito um estudo muito profundo. E aquele livro me impactou muito, porque aquele livro, e eu aconselho a todos lerem esse livro, independente se é empresário, não é empresário, se em qualquer área, porque eles colocaram aquela literatura como feitas para durar, ou seja, como organizações que elas têm uma ideia. Então, se alguém quer desenvolver uma coisa feita para ser número 1 por muito tempo, precisa ler esse livro. Sim. Isso, né, esse tipo de estudo que tu foi fazendo, tu foi então construindo uma visão para ti e estabelecendo valores. E pelo que tu está me dizendo, tu primeiro viu que as lideranças tinham toda uma caminhada mais individual. E tu foi buscar, então, quais são essas possibilidades e alternativas de fazer um trabalho com uma liderança mais coletiva. Vamos dizer assim, que olhando isso, eu também fui fazer minhas entrevistas de líderes de ponta no Brasil e na nossa região, fora em todo o Brasil. Por exemplo, um dos meus entrevistados, que eu tive o prazer de entrevistar como um grande líder nacional, foi Leonel Brizola. Passei um tempo junto com ele,
um bom tempo, e escutando ele, e mesmo não tendo, vamos dizer assim, sendo um partidário dele, eu realmente fiquei impressionado com o entendimento de liderança que esse homem tinha. Sim. E tudo que eu tinha entendido, que eu tinha pesquisado, ele resumiu, ele fez um resumo muito grande. Então, nesse livro, Feitas para Durar, eles colocam algumas coisas muito importantes. Eles dizem assim que as organizações que estão no topo de longo prazo, elas têm o quê? Eles chamam isso de ideologia, e essa é a palavra que eu gosto. Eles têm uma ideologia muito forte na organização e valores fortíssimos. Ou seja, eles têm uma forma de pensar, uma forma de fazer, e tudo na organização aponta para isso. Ou seja, quem não concorda com aquela ideologia ou com aqueles valores não se permanece. Sente bem, não permanece na organização. Então, inclusive, eles, ao contratar pessoas, a trazer pessoas para dentro, eles perguntam quais são os valores da pessoa para ver se fecha com eles. Ou, se não, eles treinam as pessoas para absorverem esses valores e essa ideologia. E o que gerou isso que me deixou espantado, porque todas as entrevistas que eu fiz, quando tu não tem uma clareza, tu pergunta coisas pontuais. Por exemplo, uma das perguntas que eu fiz para esses líderes foi: o que é que o senhor acha, ou a senhora acha de que na sua personalidade que lhe ajudou a chegar a alcançar o sucesso? E para espanto meu, todos eles me olhavam assim, disseram, quase todos diziam a mesma coisa: não sei se tem alguma coisa em minha personalidade que me ajudou a alcançar o sucesso. Ou seja, nenhum deles, fundamentalmente, e isso quando a gente vai estudando, nenhum deles aponta de que algum traço de personalidade é algo fundamental para o sucesso deles. E depois, Peter Drucker escreveu num livro, ele disse assim, olha, eu trabalhei com líderes no mundo inteiro, e ele diz assim, o que eu achei em comum entre eles é que eles não têm nada em comum na sua personalidade. Ou seja, Peter Drucker colocou por terra a tua hipótese de que deveria haver alguma coisa em nível de personalidade que influenciaria... De personalidade, absolutamente não tem nada em comum. Ou seja, se alguém quiser uma liderança de longo prazo, alicerçada em personalidade, não vai ter liderança de longo prazo. Tem uma liderança de curto prazo, vai ser um momento, vai ser algo momentâneo. Ou seja, o poder da grandeza da liderança está muito além da personalidade, muito além. Então, estamos aqui no nosso segundo bloco, conversando com o apóstolo Ricardo Wagner, um empresário e um apóstolo também. E próximo bloco, continuamos conversando, focando então agora na liderança, como ele construiu os conceitos que hoje ele usa dentro da vida dele profissional e dentro da vida dele ministerial.